Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, hoje trazendo informações importantíssimas, cenas reveladoras, desmascaramentos e também algumas análises de situações muito estranhas que estão acontecendo aqui no nosso país e que incomodam bastante humanistas, pessoas como eu e você. Bom, antes de entrar aqui nos temas, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar depois, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário. Se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Então vamos aqui seguir aos temas, né? Em primeiro lugar, eu queria abordar aqui com vocês uma situação que me incomodou bastante, tá? Ontem, dia 13 de maio, não foi feita nenhuma menção, por governo nenhum que eu tenha visto, pelos veículos de comunicação, pelos canais da internet de uma maneira geral, sobre o dia 13 de maio. Que é um dia minimamente para se refletir sobre questões aqui no nosso país. Mesmo que pessoas tenham uma série de críticas ao 13 de maio, a abolição da escravidão, da forma como ela foi feita, é uma oportunidade sempre para a gente jogar luzes sobre a história do nosso país, sobre uma chaga que aconteceu no nosso país, cujos efeitos ainda pairam aí na nossa sociedade. Eu não vi o Ministério da Educação falar absolutamente nada, o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério de Direitos Humanos, enfim, ninguém falou absolutamente nada. E o povo que não conhece a sua história, não reflete sobre os seus acontecimentos, a coisa fica complicada, né, gente? Então, que fica aí essa observação crítica para que, pelo menos no ano que vem, haja uma melhor abordagem, um envolvimento, um levantar de consciências em função disso que é uma data que, infelizmente, passou batida, né? Eu desafio você aí a pesquisar por qualquer canto, você me trazer aqui alguma referência a isso, né? Eu achei, foi um ex-ministro, que eu conheço pessoalmente, o ex-deputado Edson Santos, que foi ministro da Igualdade Racial, que ontem fez um pronunciamento sobre isso. E eu quero compartilhar aqui com vocês, tá? Com 123 curtidas nesse momento aqui. Mas vamos lá, fale aí, Edson. Espera aí que o áudio sumiu, vamos lá. O fim da escravidão. Essa data foi produto de um grande movimento de massas desenvolvido no Brasil contra a escravidão, onde figuras como José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, André Rebouças, Machado de Assis, enfim, negros e não negros se mobilizaram para contestar o regime de escravidão vigente em nosso país. É importante dizer que o ato da princesa Isabel foi um ato ainda incompleto, porque a lei colocou apenas a abolição da escravidão, revogando todas as disposições em contrário, mas ela não assegurou o direito dos negros, a obrigação do Estado para com a população negra, que era o acesso ao trabalho, o acesso à terra e o acesso à educação. Portanto, hoje, em 2024, ao celebrar o 13 de maio, nós temos que ter claro, muito ainda por fazer em nosso país para a gente alcançar a verdadeira igualdade entre negros e não negros. Firme na luta. Então, hoje, gente, então, eu achei que eu tinha a obrigação moral, gente, de falar com vocês sobre isso, tá? E aí não vai nenhuma crítica contundente, não. Vai aí a observação, né? De que algo está muito complicado no nosso país nesse momento, e inclusive dentro, infelizmente, do governo federal, né? São situações que não dão para passarem despercebidas, né, gente? Enfim, fica aí o registro. Bom, daí a gente entra aqui no nosso dia a dia tenebroso. Gente, eu quero fazer aqui um parênteses, numa situação que me incomoda todos os dias, certamente deve incomodar você também, né? Eu fiz uma faculdade de Direito na Universidade Pública, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fiz mestrado em Ciências Penais e lecionei Direito Penal durante mais de 20 anos, né, em várias faculdades, enfim. E a gente aprende a conviver com muita coisa complicada, né, da natureza humana.
Mas nada se assemelha à enxurrada, né? Ao deslizamento de insanos, de criminosos, de vigaristas, todos ao mesmo tempo, desde que Bolsonaro chegou ao poder. E para enfrentar essa avalanche, é necessária, né, são necessários muitos enfrentamentos, muitas forças. E quando nós temos uma força política no nosso país que foi eleita pelo povo brasileiro, ela tem que estar ativa também nesse combate. E está faltando gente para alertar o presidente da República. Eu não me conformo das coisas estarem como estão. Nós aqui fazendo combate diário e o governo tratando de algumas questões apenas no campo institucional, não percebendo que nós temos uma situação, uma batalha gigantesca a ser enfrentada, né? Bom, matéria aqui do UOL hoje. Rio Grande do Sul, fake news contaminam redes e 70% das menções ao Exército são negativas. Os bolsonaristas estão detonando com o Exército, mas não é só isso, né? A desinformação vai provocando uma série de danos. Hoje aqui no Globo, que é um dos corresponsáveis por esse fenômeno todo que nós estamos vendo no Brasil, como eu sempre tenho denunciado aqui, porque eles nunca combateram frontalmente o principal nódulo, né, que é a figura do inelegível, que permaneceu no poder, mesmo sob uma montanha de corpos aqui no nosso país, porque os grupos econômicos se deram bem, né, com Paulo Guedes e o fantoche, o boneco do posto, o genocida, à frente do nosso país. Então hoje eles colocam essa matéria aqui, meio denunciando também, né? Com esse título, Eixo da Desinformação. Posts de políticos amplificam fake news contestadas por autoridades. Estão colocando todos os vigaristas, todas as vigarices, ou algumas delas, né, os lacaios aqui no meio dessa história. E aí, o que acontece quando a gente vê essa matéria aqui do UOL hoje, né, e as desinformações? Faltou, né, para o governo Lula criar um gabinete de crise. O Paulo Pimenta está lá no Rio Grande do Sul, ali entre uma catástrofe e outra, uma demanda e outra, um falsário e outro ali, enchendo a paciência, colocando coisas na internet. Mas seria muito mais útil, na minha opinião, que se tivesse um gabinete de crise e que todo dia se pudesse prestar contas daquilo que está sendo feito de uma forma orgânica, com o ministro Paulo Pimenta, um outro ministro aí da infraestrutura, o comandante da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, o comandante da Defesa Civil, os comandantes das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, enfim, com os seus especialistas ali, para responder à imprensa, para dizer o que está acontecendo e, sobretudo, desmentirem esses bandidos, esses vigaristas, para colocar ali uma situação como uma fonte direta de informação. Está se especulando aí que o presidente Lula virá para uma rede nacional para se pronunciar sobre o que está acontecendo, né? Mas nada impede que, já nesse momento, seja criado um gabinete de crise, até porque nós teremos muitos desdobramentos dessa catástrofe toda no Rio Grande do Sul, né? Então, muitas coisas ainda podem ser centralizadas através de um gabinete de crise, né? E daí a gente vai vendo o banditismo. Hoje eu vou abrir um espaço aqui só para os vigaristas. Eduardo Bolsonaro imagina se fosse Lula presidente na pandemia. Comentei isso com vocês, né? Bom, eu fiz o exercício se o Bolsonaro estivesse ainda na presidência da República com esse tipo de acontecimento, com esse tipo de catástrofe, né? E fiz aqui uma adaptação, pegando aqui 30 frases do Bolsonaro ao tempo da pandemia. Lembrando que o criminoso mor da nação, ainda hospitalizado, ele continua a mostrar o que seria se ele tivesse, né? Ele está contestando aqui as transformações climáticas do planeta. A problematização do clima realizada pela organização é pura desinformação como meio de atingir um fim. Tudo orquestrado pelos gigantes que exigem dos outros o que não cumprem. Gente, tem banditismo. Qual é a postura que Bolsonaro teria agora? A postura que ele está tendo agora, de negacionismo, de negar aquilo que está acontecendo. Daí a gente poderia pegar a frase dele aqui para adaptar para situações, como por exemplo, isso é apenas uma chuvinha, né? Como ele disse, né? Seria apenas uma gripezinha. Eu não sou bombeiro, né? Criticado ali por uma questão qualquer, como ele disse que não era coveiro, ele pode dizer, eu não sou bombeiro. Estão potencializando o poder dessa chuva, no caso era o vírus, né? Talvez por razões econômicas. Mais à frente ele diria, o brasileiro precisa ser estudado porque ele pula no esgoto e nada acontece com ele.
Isso num período que as pessoas estavam se contaminando e muita gente morrendo aqui no nosso país, né? E aí, mandando mais uma vez, eu não sou coveiro, ele poderia dizer, eu não sou bombeiro, né? E aí veio. E daí? Lamento, o que quer que eu faça? Eu sou Messias, mas não faço milagres. Mais adiante. A gente lamenta todas as mortes, mas é o destino de todo mundo. A frase se aplicaria para hoje. O Brasil tem que deixar de ser um país de maricas. A geração de hoje é tudo Nutella. Brasil está quebrado, eu não consigo fazer nada. Não há nada comprovado cientificamente sobre, no caso ele falou sobre vacina, e a gente poderia colocar mudanças climáticas. Vai mandar ajuda só se for para a casa da sua mãe. Bom, vocês sabem que ele falou exatamente isso, né? Chega de frescura, vão ficar chorando até quando? Seria a frase também que a gente veria, né? Se ele tivesse ainda à frente. Querem botar uma coleira no povo brasileiro. Cadê a nossa liberdade? Lamento, mas o número de mortes foi insignificante, se referindo ao número de crianças mortas durante a pandemia. Então, gente, é isso que nós teríamos no nosso país e foi disso que nós nos livramos, né? Bom, algumas questões também econômicas no meio dessa história. Perdão total da dívida no Rio Grande do Sul faz sentido? Por mais dura que seja, a resposta é não. Coluna de Raquel Landim no estado de São Paulo, ou seja, né, que se lasque o povo brasileiro, que se lasque o povo gaúcho. Tem que ter ali a responsabilidade fiscal. A preocupação desse pensamento da elite que está, inclusive, dentro do jornalismo econômico, dentro das redes brasileiras, é esse aí que a gente está vendo, né? E para finalizar, a vigarice total internacional, né? A juíza foragida, que foi expulsa da magistratura, desculpe a expressão, por vagabundagem, a juíza que não ia trabalhar, que ficava só usando as redes sociais para também criar tumultos aqui no nosso país, ela teve ali uma investigação no gabinete dela, na vara dela, e se descobriu que ela simplesmente não ia trabalhar e, portanto, a vagabundagem foi confirmada. O magistrado, para se afastar da magistratura, vocês sabem que é um negócio muito difícil, né? A pessoa precisa ser muito ruim, muito bandida, muito vagabunda para estar nessa situação. Ela está nos Estados Unidos fazendo o quê? Tentando amedrontar mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes, enfim, as instituições. E aí ela está fazendo live, eu não sei como é que ela está tendo esse canal, mas assim, 13º Congresso Americano, Alexandre pode começar a rezar. Então ela está achando que o ministro Alexandre de Moraes está preocupado com ela, que ela vai ter que rezar. Então ela disse com esse... Ele é o problema principal. E é muito importante a gente dizer claramente quem é o problema principal. E parar de ficar falando, porque o problema é o STF. Não. O STF... não tem nome, não tem CPF, é uma instituição sem rosto. O STF é composto por alguns ministros, pessoas físicas, que são uma espécie de engrenagem, são as peças da engrenagem. Se tem uma peça defeituosa, como essa daí, Alexandre de Moraes é uma peça defeituosa na engrenagem. Então ela está achando que o ministro Alexandre de Moraes está muito preocupado com a vagabundagem instalada fora do nosso país, né? Se você não sabe o que eu estou falando, a matéria é essa aqui. A juíza que se recusou a voltar ao trabalho presencial e fez postagem atacando o STF é aposentada compulsoriamente. Ela está ganhando uma graninha lá fora. Ela ensinava, gente, como é que se poderia burlar o uso de máscaras. Então ela dizia, olha, você vai para um shopping, tá de máscara, compra um sorvetinho, tira a máscara e fica com o sorvete. Depois que o sorvete acabar, você fica ali desfilando com um copinho e fica usando sem máscara. Então esse é o nível de banditismo, de bandidagem, né, de vagabundagem que tomou conta daquilo que a gente está vendo aqui no nosso país e que choca todos nós, que lidamos muitos anos, né, com as mentalidades criminosas e em vários campos, mas nós nunca vimos tantas mentalidades criminosas atuando contra um povo ao mesmo tempo como nós vimos desde que Bolsonaro chegou ao poder. Bom, fica aí o nosso papo de hoje para reflexão, né? Mande seu comentário para cá e mais tarde eu volto que tem coisas muito importantes acontecendo. Tchau!